Boa noite. Boa noite. Aliados de Dilma tentam evitar impeachment com plebiscito e eleição antecipada. Aécio diz que Dilma de volta quebra o Brasil. Temer afirma que jamais pediria aceleração do processo de impeachment porque seria desrespeito ao Senado. Ex-deputada Fátima Pelais, do PMDB, engrossa a lista de investigados pela polícia nomeados para o governo Temer. Ex-coordenador da Receita Federal é preso em operação que investiga corrupção em contratos da Casa da Moeda. PM mata menino de 10 anos que dirigia carro furtado em São Paulo e alegam que o menino atirou primeiro. Feirão da Casa Própria oferece 75 mil imóveis e enfrenta os desafios da crise econômica e do desemprego. Um menino de 10 anos de idade, acusado de roubar um carro e atirar na polícia, foi morto durante confronto com a PM ontem à noite, na Vila Andrade, região do Morumbi. Segundo o depoimento de outra criança envolvida no caso, tudo começou nesse prédio da Zona Sul de São Paulo. Ontem à noite, eles pularam o muro e teriam furtado um carro que estava com o vidro aberto e a chave no contato. Tentamos confirmar a versão, mas o dono do veículo não estava. Tem alguém em casa que pode receber a gente? Não tem ninguém em casa. Os meninos de 10 e 11 anos percorreram apenas 250 metros da rua José Ramon Urtiza, na Vila Andrade, até serem parados pelos policiais militares. A câmera dessa farmácia flagrou o final da ação. O garoto de 11 anos disse em depoimento, acompanhado pela mãe, que o menino de 10 era quem dirigia o carro e ainda ao volante teria disparado 3 tiros na direção dos policiais, que reagiram e mataram a criança de 10 anos. A Corregedoria da Polícia Militar já está no caso e abriu inquérito administrativo para apurar a conduta dos PMs. A criança baleada morreu no local e a de 11 foi apreendida, mas depois de prestar depoimento foi entregue à mãe. O Estatuto da Criança e do Adolescente não prevê a internação de menores de 12 anos na Fundação Casa. Hoje, durante o dia, no local, ainda havia marcas do crime com vidros e pedaços do carro espalhados. O que mais chama atenção para a ouvidoria é uma criança de 10 anos estar supostamente praticando crime e furtando um automóvel e trocando tiro com a polícia. É uma coisa surreal que chama atenção e por isso a gente está aqui para pedir uma apuração rigorosa. O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP. A mãe do menino que morreu disse que ele morava com a avó materna e que abandonou a escola esse ano. Moradores da comunidade onde ele vivia afirmam que o garoto morava com uma tia. De acordo com o registro da polícia, o menino havia sido apreendido 4 vezes por suspeita de furto. Também existem 2 registros policiais sobre desaparecimentos dele. Ainda nesta edição do Jornal da Gazeta, você vai ter novas informações sobre esse caso. Polícia do Rio de Janeiro procura por mais 5 suspeitos no caso de estupro coletivo da jovem de 16 anos. A polícia realizou diligências para cumprir 5 mandados de prisão temporária. Agentes da Delegacia da Criança e do Adolescente estavam procurando por Sérgio Luiz da Silva Júnior, o da Rússia, apontado como chefe do tráfico no Morro do Barão. Também buscavam por Michel Brasil da Silva e Marcelo Miranda Corrêa, suspeitos de divulgar o vídeo da jovem nas redes sociais. Outros 2 suspeitos tiveram a prisão preventiva pedida ontem. Conhecidos como Jefinho e Moisés de Lucena, o Canário, os 2 homens pertenciam ao tráfico de drogas no Morro São José Operário, região onde a adolescente foi abusada. No começo da noite, foi solto o jogador de futebol Lucas Perdomo, um dos suspeitos de participar do estupro e apontado como namorado da vítima. Segundo a delegada do caso, mesmo em liberdade, ele continuará sendo investigado. Nomeada pelo presidente interino Michel Temer para a Secretaria das Mulheres, Fátima Pelais é alvo de uma investigação por corrupção. De acordo com a reportagem da Folha de São Paulo, Fátima Pelais, que é do PMDB, é suspeita de envolvimento em um esquema desmantelado pela Operação Voucher em 2011.
Segundo a investigação, a ex-deputada indicou uma ONG fantasma chamada Ibrase para receber 4 milhões de reais de suas emendas para promover o turismo no Amapá. O inquérito aberto em 2013 pelo STF está na Justiça Federal do Amapá e os sigilos fiscal, bancário e telefônico de Fátima Pelais foram quebrados. A nomeação de Fátima Pelais para a Secretaria das Mulheres, órgão vinculado ao Ministério da Justiça, já vinha sendo criticada por movimentos feministas. Evangélica, ela já se posicionou contra o aborto, inclusive em casos de estupro. Ao jornal, Fátima Pelais afirmou que confia no trabalho da polícia e da justiça e que está tranquila de que tudo será esclarecido. O auditor fiscal e ex-chefe da fiscalização da Receita, Marcelo Fisch, foi preso junto com a mulher pela Polícia Federal durante a Operação Esfinge. Eles são suspeitos de cometer fraudes em contratos que movimentaram mais de 6 bilhões de reais. A polícia investiga ainda um grupo que teria praticado desvio de recursos públicos, corrupção e lavagem de dinheiro no Rio de Janeiro. Os agentes vasculharam escritórios e casas em São Paulo e em Brasília. Foram apreendidos documentos e computadores. Segundo a Polícia Federal, um desses escritórios servia de fachada para intermediar pagamentos de propina. Teria recebido 70 milhões de reais de uma empresa investigada por fraude em licitação na contratação de serviços para a Casa da Moeda. O auditor fiscal da Receita Federal, Marcelo Fisch, e a mulher dele, Mariângela Menezes, foram presos, suspeitos de integrar a quadrilha responsável pela fraude. Segundo a investigação, em 4 anos, de 2009 a 2013, o período em que vigorou o contrato entre o Fisco e a Casa da Moeda, o patrimônio de Marcelo Fisch aumentou em 14 milhões de reais. A mulher dele era dona de uma empresa que prestava serviços à Casa da Moeda e que recebeu em 6 anos 15 milhões de reais a título de consultoria. A licitação da Casa da Moeda suspeita de fraude envolve a compra de equipamentos para o controle de produção de bebidas, como cervejas e refrigerantes. O sistema registra e transmite à Receita a quantidade fabricada para fins de tributação. Juiz Sérgio Moro barra pedido da Polícia Federal ao Ministério da Transparência sobre dados referentes aos 100 maiores beneficiados por recursos recebidos via Lei Rouanet. A lei permite a captação de dinheiro para projetos culturais por meio de incentivos fiscais para as empresas e pessoas físicas. O pedido foi feito no inquérito principal da Operação Lava Jato, aberto em 2014, que acabou revelando o esquema de corrupção na Petrobras. De acordo com Moro, a apuração, se for pertinente, deve ser realizada à parte e com objeto definido. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso usou as redes sociais para rebater as acusações do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró. Em delação premiada, Cerveró disse que foi orientado pelo comando da estatal no governo de FHC a contratar uma empresa do filho do ex-presidente, Paulo Henrique Cardoso. As declarações, segundo Fernando Henrique, não têm qualquer fundamento. De acordo com o ex-presidente, seu filho, Paulo Henrique, nunca teve ligação com compras na Petrobras. Fernando Henrique disse ainda que jamais interferiu ou orientou aquisições pela Petrobras durante os 2 mandatos que exerceu como presidente da República. E o presidente interino Michel Temer declarou ao blog de Jorge Moreno, do jornal o Globo, que são falsas as informações de que ele estaria pedindo rapidez ao processo de impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff. Temer afirma que jamais faria esse pedido porque seria um desrespeito total ao Senado. De acordo com o colunista do jornal o Globo, Merval Pereira, a Procuradoria-Geral da República teve acesso a uma troca de mensagens entre envolvidos na compra da refinaria Passadina pela Petrobras em 2006. Em algumas delas, haveria informações de que a presidente afastada Dilma Rousseff teria pagado itens pessoais com dinheiro do esquema de corrupção na estatal. Segundo o comentarista, a Procuradoria-Geral da República tem documentos que revelam que a presidente afastada, Dilma Rousseff, tinha conhecimento do teor das negociações envolvendo interesses políticos na compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos, quando Dilma era presidente do Conselho de Administração da Petrobras.
A Procuradoria teria tido acesso a uma troca de mensagens em que há a afirmação de que, na véspera da reunião sobre a compra da refinaria, a ministra já estava ciente dos arranjos dos advogados. Na época, além de presidente do Conselho de Administração da estatal, Dilma era ministra de Minas e Energia. Segundo o colunista cabeleireiro Celso Camura, que viajava para Brasília para atender Dilma, teria sido pago com dinheiro desviado. Cada ida de Camura custava R$5.000. Haveria também indicações de que um teleprompter especial foi comprado para Dilma sem ser através de meios oficiais, para escapar da burocracia da aquisição. Na página de Dilma no Facebook, a assessoria de imprensa esclarece: a contratação do cabeleireiro Celso Camura foi feita em 2010, quando o profissional passou a prestar serviços mediante contrato com a produtora para a campanha da eleição da presidenta Dilma Rousseff. Isto ocorreu 4 anos após a operação de aquisição pela Petrobras de 50% das ações da refinaria de Pasadena. Entre 2011 e 2015, Celso Camura foi contratado pela própria presidenta para serviços particulares, sendo remunerado pessoalmente por ela. Estão em poder da presidenta os comprovantes de pagamentos devidos aos deslocamentos São Paulo ou Rio de Janeiro para Brasília e aos serviços prestados por Celso Camura. A presidenta Dilma Rousseff anuncia que tomará as providências devidas na Justiça para reparar todas as acusações difamatórias e caluniosas que foram contra ela proferidas. Em nota, o cabeleireiro Celso Camura afirmou que os serviços prestados a Dilma Rousseff eram pagos pela própria presidente e pela agência do marqueteiro João Santana, o responsável pelas campanhas de Dilma em 2010 e 2014, e preso na Operação Lava Jato. Camura acrescenta que foram emitidas notas fiscais para todos os trabalhos. O presidente do Senado, Renan Calheiros, diz que vê com preocupação redução de prazo para a defesa e acusação na comissão do impeachment. Ontem, a comissão debateu reduzir de 15 para 5 dias este prazo. O tema gerou intenso bate-boca e o caso será decidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, que preside o processo de impeachment. Em nota, Renan Calheiros afirmou que agilizar o processo é desejável, mas que isso deve ser feito sem limitar a defesa. O senador disse ainda que os parlamentares não devem lançar mão de expedientes de discutível caráter democrático, ainda que respaldados em interpretações razoáveis. A próxima sessão da comissão do impeachment está marcada para segunda-feira. Se for aprovada a mudança, Dilma Rousseff deve ser ouvida no dia 20 deste mês. E o julgamento final no plenário do Senado deve ocorrer até o dia 25 do mês que vem. Se Dilma for condenada, perde o cargo e os direitos políticos por 8 anos, e Michel Temer assume definitivamente. Se for absolvida, Dilma reassume o cargo imediatamente. O advogado de Dilma e ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, disse que entrou com recurso no Supremo Tribunal Federal contra a possível redução do prazo de defesa no impeachment. No Senado, os aliados da presidente afastada Dilma Rousseff tentam evitar o impeachment com plebiscito e eleição antecipada. A senadora e ex-ministra da Agricultura, Cátia Abreu, do PMDB, e o líder do PT, Humberto Costa, apresentaram a proposta aos senadores indecisos. Segundo eles, se Dilma voltar ao cargo, ela articularia a realização de um plebiscito junto com eleições municipais em outubro. A população seria chamada para opinar sobre a interrupção do mandato de Dilma e a realização de novas eleições em 90 dias. Pela proposta dos aliados da petista, o eleito teria um mandato tampão de 2 anos, sem direito à reeleição e até uma constituinte exclusiva. A base do governo Temer reagiu. O senador e presidente do PSDB, Aécio Neves, disse que a proposta deveria ter sido falada lá atrás. Segundo ele, Dilma de volta agora quebraria o Brasil. Direto de Brasília, Josias de Souza fala agora sobre as nomeações feitas pelo presidente interino, Michel Temer, nas estatais. Em plena era da Lava Jato, com as delações premiadas a pino, o governo de Michel Temer resolveu levar as estatais do setor elétrico ao balcão da baixa política. A Eletrobras, principal estatal do setor, deve ser mantida sob a área de influência do PMDB do Senado. Negocia-se a escolha do próximo presidente da Eletrobras com um personagem notório, Renan Calheiros, presidente do Senado, protagonista de uma denúncia e de 12 inquéritos no Supremo Tribunal Federal.
A exemplo da Petrobras, a Eletrobras passou por um processo de pilhagem nos últimos 12 anos. De assalto em assalto, a estatal chegou ao osso. Ela registrou um prejuízo de 14 bilhões de reais no ano passado. Acumula uma dívida de mais de 40 bilhões de reais. A despeito disso, o governo Temer parece mais preocupado em assegurar os votos pró-impeachment no Senado do que em estancar essa sangria. O que mais impressiona nesse caso é que o PMDB do Senado se agarra ao osso da Eletrobras, mesmo sabendo que a estatal, violada sem pudor nos últimos anos pelo próprio PMDB do Senado, está quebrada e sob investigação da Lava Jato. A inteligência recomendaria um pouco mais de recato. Mas a sucessão de escândalos no Brasil demonstra que o diâmetro do cérebro de certos políticos é bem menor do que o diâmetro do bolso. Boa noite. Voltamos a falar sobre o caso do menino de 10 anos morto em uma ação da polícia. Agora, no fim da tarde, a diretora do DHPP, Elizabeth Sato, deu uma entrevista coletiva. E a repórter Sabrina Pires acompanhou e tem mais informações. Sabrina. A Polícia Civil abriu um inquérito para tentar entender o que realmente aconteceu. E já admite também que tem várias dúvidas sobre esse caso. A doutora Elizabeth Sato, que é diretora aqui do Departamento de Homicídios, concedeu uma entrevista agora há pouco, bastante disputada, inclusive, e prometeu para segunda-feira o resultado da perícia feita no local. Essa perícia pode já trazer algumas respostas, por exemplo, se os garotos realmente atiraram contra os dois policiais. A doutora Sato também falou que os dois garotos tinham 3 passagens, atos infracionais registrados de furto desde o início do ano para cá. Eles dois sempre agiam juntos. Ela também comentou que a arma usada pelos garotos ou encontrada no carro furtado, ela era um revólver calibre 38, fruto de roubo de carga que aconteceu no ano passado na cidade de Jundiaí. A doutora Elizabeth Sato também comentou que o Conselho Tutelar foi chamado para participar do depoimento do garoto que sobreviveu de 11 anos, mas que o próprio Conselho disse que não participaria porque a mãe da criança já estava presente. A diretora aqui do DHPP falou ainda que vai ser investigado se houve qualquer pressão ou também direcionamento do depoimento desse jovem, que inclusive está fazendo um novo depoimento agora, nesse momento, aqui no DHPP, e ainda prometeu dizer o seguinte: ela falou que, quando questionada se houve qualquer abuso policial, ela falou que, primeiro, que o carro era totalmente escuro por causa de insufilme e que, por enquanto, é precipitado fazer qualquer julgamento. Vamos ouvir. O carro era insufilmado. Então, os policiais não teriam como saber quem estava no interior do veículo. Se era apenas uma pessoa, 2 pessoas ou mais pessoas. O amigo dele disse que ele atirou. Isso basta. Agora, o que nós precisamos saber, isso vai ser resolvido, ou até dirimido, acho que essa palavra é melhor, vai ser dirimido através da perícia. Quando ele disparou, ele abriu o vidro e depois ele fechou o vidro, objetivando se defender. Doutora, uma execução é descartada ou não? Olha, neste início, absolutamente nada é descartado. Ao comprar um cachorro, algumas pessoas esquecem de pesquisar antes as características da raça. E o resultado é que tem aumentado e muito o abandono de animais com pedigree pelas ruas de São Paulo. O Bulldog é um dos cachorros da moda, está na lista dos que mais sofrem com abandono. Os Pitbull e também os São Bernardos também são encontrados para adoção nos abrigos da cidade. John é o mais novo integrante da casa da publicitária Adriane e já conquistou seu espaço. O bulldog inglês foi abandonado pelos antigos donos porque tem um problema de epilepsia. O John, a gasto de remédio é uns 150 por mês, mas todo mês consulta com o neuro. Luciana foi quem fez a doação. Ela recolhe os cães da raça bulldog abandonados e vai em busca de um dono para os bichinhos. Greta, da raça bulldog francês, está se recuperando para ganhar uma nova casa. Às vezes elas não leem a raça antes de adquirir, então elas não têm o conhecimento do problema que pode dar nas patas, né, a displasia, o nariz achatadinho.
Em São Paulo, existem vários grupos que acolhem os cachorros de raça que são abandonados, até em outras cidades. São os chamados protetores que se dedicam na recuperação desses animais. Desde 2012, Nicole já acolheu e doou cerca de 100 São Bernardos. A maioria do que a gente percebe é compra porque viu aquele filme Beethoven, acha eles muito bonitos, muito lindos, e aí disso compra e começa a ver que ele cresce muito, ele tem um gasto muito grande. I love you too. A maioria foi vítima de maus tratos. E o trabalho de recuperação exige tempo e muito dinheiro. Parte dos recursos vem de doações. Eles já vêm de uma situação muito complicada, então eles precisam ter um conforto maior. A gente não exige riquezas e milionários, mas uma família que tem estrutura e cuide com amor. Um filhote de São Bernardo é vendido aqui em São Paulo a partir de R$ 2.500. Muitas pessoas compram um bichinho, mas se esquecem das despesas que vão ter com um novo mascote. Tem veterinário, vacinas, sem falar da ração. Um São Bernardo pode comer até 1 quilo de ração por dia, que não é barato. Mas muitas pessoas também não conseguem cuidar deles e eles acabam sendo abandonados nas ruas. Imagine então a situação para os pitbulls, que ganharam fama, mas que em nada ajuda a raça. Alessandro vai logo desfazendo a ideia de que o cão é agressivo. A cadela Raila demonstra com o seu comportamento. É dócil e brincalhona. O cara vê um pitbull na rua, sai batendo. Acha que vai atacar, que é um cachorro violento, um cachorro assassino, e pelo contrário, não é. Alessandro, há 8 anos, cuida de um pitbull que estava abandonado num terreno baldio. Desde então, decidiu acolher os cães. Já tratou e fez a doação de mais de 200 bichos. Não tem como definir a alegria, a emoção que a gente sente o dia a dia de doar um cachorro. O paulistano teve mais uma madrugada chuvosa, mas durante a tarde as pancadas aconteceram de forma mais pontual. O sol apareceu um pouquinho e as temperaturas chegaram aos 21 graus. Agora à noite, é claro, já esfriou um pouquinho. Será que vamos ter frio no fim de semana? Chuva? Vamos aos detalhes da previsão com Mariana Armentano. O destaque da previsão do tempo para o final de semana é o frio no sul do país. Com uma massa de ar polar atuando na região, há expectativa de geada pela manhã, tanto nas serras gaúcha e catarinense quanto na região da Campanha. Já entre o centro-oeste e o sudeste do país, as instabilidades perdem força, mas ainda pode chover de forma fraca a moderada. Dia de sol e calor mesmo, só entre o norte de Minas Gerais, leste do Mato Grosso, Tocantins e o estado da Bahia. Mínima de 9 graus. Em Porto Alegre, 8 em Curitiba, à tarde faz só 18 graus em Florianópolis, 15 na capital gaúcha, no Rio de Janeiro 27 graus e em Salvador, tempo firme e calor de 30 graus. Aqui em São Paulo, as instabilidades já perdem um pouco a força, mas ainda há previsão de chuva a qualquer hora do dia em praticamente todas as regiões. Apenas o sul paulista terá um dia de tempo firme. Máxima só de 23 graus em Franca, 24 em Barretos e 25 graus na cidade de São José do Rio Preto. Aqui na capital, o dia amanhece com névoa, mas ela logo se dissipa e aí teremos condições apenas para uma garoa e o sol aparece entre nuvens durante a tarde. Nessa próxima madrugada aqui na capital, mínima de 15 e máxima amanhã à tarde só de 20 graus. No domingo, as temperaturas sobem um pouquinho, mas as chuvas continuam, máxima prevista de 24. Na segunda-feira, quase nada muda e as temperaturas ficam entre 16 e 22 graus. O Ministério do Planejamento afirma que os mais de 14 mil novos cargos na administração federal, aprovados pela Câmara dos Deputados, não vão resultar em custos adicionais ao governo. Segundo o Ministério, a criação dos novos cargos será compensada pela extinção de outros que se encontram vagos. O projeto de lei que segue agora para o Senado prevê a extinção de quase 16 mil cargos. O Ministério do Planejamento também acrescentou que a atual legislação orçamentária veta a realização de concursos públicos este ano. Vai até domingo aqui em São Paulo a 12ª edição do Feirão da Casa Própria. O feirão é feito no pavilhão de exposições do AMB, na Zona Norte.
A família de Gabriel veio conferir as condições de financiamento. Atualmente, eles moram de aluguel e planejam comprar a casa própria. Viemos em busca disso, de sair do aluguel, de uma oportunidade melhor, de juros mais baixos e aproveitar o feirão para poder ver se a gente consiga realizar nosso sonho. Juliana quer um apartamento perto do metrô, mas se surpreendeu com os preços. Eu achei que diante da situação do mercado ia estar as coisas um pouco mais acessíveis, mas eu vi que não. Mas não está impossível, mas não está tão barato como a gente lê por aí que acaba tendo. Está bem carinho até. São mais de 75 mil imóveis, entre novos e usados, de até R$225 mil. E o foco da 12ª edição é o financiamento de habitação popular do programa Minha Casa Minha Vida. A estimativa é que 45 mil pessoas visitem os 140 estandes de imobiliárias e construtoras. O ano passado a gente fechou 3 bi negócios com um movimento em torno de 53 mil pessoas. A nossa expectativa é repetir isso ou então melhorar um pouco. A quantidade de ofertas pode ter aumentado, mas os consumidores ainda encontram dificuldades no financiamento. Um reflexo disso é a venda de imóveis novos na cidade de São Paulo, que registrou uma queda de 16% em março, em comparação ao mesmo período do ano passado. Acho que os juros ainda estão um pouco altos ainda. Para financiamento está um pouco alto ainda. Os irmãos Felipe e Rafael se planejaram e conseguiram comprar um imóvel para os pais. Muito gratificante, né? Conseguir fazer isso por eles é bem bacana, né? Já contaram para eles? Já, eles estão sabendo, estão super felizes. Já estão até ansiosos, toda hora liga pra gente perguntando, já sabem que a gente está aqui, querendo saber como que se deu tudo certo. Estão super felizes. O feirão da Caixa vai até domingo. Amanhã, abre das 10 da manhã às 8 da noite e domingo, das 10 da manhã às 6 da tarde. Para requisitar o crédito para casa própria, basta levar o documento de identidade, CPF e comprovante de renda. A Agência Nacional de Saúde Suplementar autoriza reajuste para planos individuais e familiares. A ANS autorizou um reajuste de 13,57% para esses planos de saúde. Os planos individuais e familiares representam 17% do total do mercado. O aumento deve atingir mais de 8 milhões de consumidores. O percentual será válido no período de maio deste ano até abril de 2017, quando haverá um novo reajuste. Em 2015, o reajuste foi de 13,55%, bem acima da inflação, que ficou em 9%. De acordo com a ANS, os reajustes são aplicados levando em consideração os aumentos aplicados pelas operadoras a planos coletivos com mais de 30 beneficiários. Alunos e funcionários da USP fizeram um protesto hoje em frente ao portão principal da universidade. O protesto começou por volta das 7 horas da manhã. Os manifestantes reivindicam reajuste salarial de 12,34%. Professores da instituição estão em greve desde o dia 30 de maio, após rejeitarem uma proposta de reajuste de 3%. Os manifestantes também protestaram contra a terceirização dos restaurantes, fechamento das creches para filhos de funcionários e estudantes, além da degradação dos hospitais. Médicos do Hospital Universitário da USP estão em greve desde o início da semana. Eles querem a contratação de mais funcionários. O governo Temer restringiu as viagens aéreas da presidente afastada Dilma Rousseff com aviões da FAB. Por esse parecer assinado pela Casa Civil, Dilma só pode utilizar os aviões para se deslocar de Brasília para Porto Alegre, onde mora a família dela. O governo explicou que, por estar afastada de funções presidenciais, a petista não tem compromissos oficiais que demandem o deslocamento em aviões da Força Aérea Brasileira. O parecer contraria a decisão do Senado, que dizia que Dilma teria direito ao transporte aéreo e terrestre sem delimitar os destinos. Em Porto Alegre, Dilma considerou a decisão como um escândalo e que a situação terá que ser resolvida. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, os desafios do PSDB na base aliada do governo interino Michel Temer.
Entrevisto hoje Ricardo Trípoli, deputado federal do PSDB no 3º mandato. Trípoli já foi vereador, deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa Paulista e secretário estadual do Meio Ambiente em São Paulo. Muito obrigada por estar conosco. Trípoli, essa decisão de Michel Temer de restringir o uso de avião da FAB para a presidente afastada, Dilma, só para Brasília e Porto Alegre, onde mora a família dela. Como é que você vê isso? Tem aí um toque de mesquinharia, de corte de uma despesa, que não é tanto assim, é um toque político. O que é isso? Eu acho que é uma medida correta, porque a presidente está afastada, obviamente ela pode ir a Brasília e de Brasília a Porto Alegre, onde fica a família dela, que eventualmente ela possa estar. Agora, se ela quiser fazer outras viagens, nada impede que ela compre as passagens como cada um de nós faz. Quer dizer, qualquer cidadão adquire uma passagem e vai. O presidente Michel Temer já fez, inclusive, restrições aos próprios ministros para que eles se cotizassem e fossem, quando a algum local, 2, 3 ministros já aproveitassem a mesma viagem. Eu acho que é uma maneira de você dar o exemplo, né? E acho que a própria ex-presidente poderia ela mesma ter tomado essa atitude, no sentido de dizer, olha, eu vou utilizar Brasília e o local onde está a minha família. E não, obviamente, fazer um turismo pelo Brasil. Acho que não compete. Não é turismo, ela certamente não ia fazer turismo. O dinheiro ia batalhar pela volta dela, talvez, né? Isso, o dinheiro é um dinheiro público, né? Quando a gente trata de dinheiro público, você tem que tratar com mais seriedade do que aquele dinheiro que você tem na sua casa, porque na sua casa é seu. Quando você está gerenciando algo, no caso o nosso país, não é justo que você faça desperdícios. Uma aeronave tem combustível, tem piloto, copiloto, enfim, tem todo um volume de recursos, né? Bom, esse início de governo Temer tem enfrentado sobressaltos. Achei interessante uma observação do ex-presidente Fernando Henrique, que disse que o PSDB está na base do governo, na base aliada do governo Temer, e assim ficará, né, na medida em que o governo Temer corresponda às prioridades que o PSDB entende serem fundamentais para a solução dos graves problemas do país. Quando o Fernando Henrique falou isso, o que foi isso? Foi uma advertência para Temer? Olha lá, veja só o que você vai fazer? O que foi? Acho que ele respondeu primeiro a pergunta de um jornalista, né? Olha, o que você acha? E é um comportamento correto, porque essa fase agora é uma fase em que ele é da guarda, tem a expectativa de se transformar num presidente definitivo, não é? Então, tem que tomar uns certos cuidados. Quer dizer, você tem algumas medidas que serem tomadas pelo governo, encaminhadas muitas vezes ao Congresso Nacional para ser aprovadas medidas, que dependem, obviamente, de que tipo de... Agora, veja bem, se nós formos olhar o conjunto do projeto do presidente Temer, na questão financeira, econômica, as pessoas que ele está escolhendo são as melhores. Na chancelaria, por exemplo, José Serra... Bom, o problema não está aí. Não, né? O problema não está no Serra, nem na equipe econômica. Sim. O problema está nos denunciados pela Lava Jato. Aí... Agora, a secretária das Mulheres, uma denúncia gravíssima, né? Envolvimento dela. Ele nomeou a si mesmo. Cabe agora, obviamente, ao governo dar resposta. O que a população espera, na verdade, é resposta rápida. Ele está apenas 21 dias no governo. O que está acontecendo é uma cobrança num sentido tão rápido. Não dá tempo. Em 21 dias você não monta um governo. Se você imaginar que o presidente Itamar Franco teve 3 ou 4 ministros da Fazenda, num período muito mais amplo, quer dizer, ele está numa fase ainda de buscar exatamente o melhor modelo para imprimir no governo brasileiro. Vamos então a uma questão pontual. Bora. O país vive uma recessão profunda. Verdade. O déficit é escandaloso. Falta dinheiro para tudo, inclusive saúde, educação, etc. No início, Temer falou em austeridade. Eu quero saber no PSDB se vocês aprovaram e concordaram com o reajuste salarial dos funcionários públicos, a nomeação para muitas categorias para cargos. São duas questões, na verdade. Eu quero ouvir de vocês se no PSDB vocês entenderam que o argumento de Temer, isso aí já estava previsto no orçamento e é muito bom para dar a tranquilidade que o governo precisa para governar, precisa de paz. São duas questões, Maria Lídia. A primeira delas é o seguinte, essa negociação já vinha desde 2015, não só no Executivo, mas também no Legislativo, no Senado e na Câmara Federal.
Os funcionários estavam há 3, 4, 5 anos sem nenhum reajuste. E havia chegado o momento de nós darmos esse reajuste, né, para que os funcionários pudessem, obviamente, cobrir as suas dificuldades, como você cobriu, colocar uma inflação, juros, enfim. Essa é a primeira questão. A segunda questão é dos cargos criados. São cargos de concursados. De 14 mil cargos concursados, quase 5 mil são só da área da educação. As pessoas vão se aposentando, você tem que repor. Então, são reposições, não são cargos de livre provimento, que você pode nomear a qualquer instante, não. São concursados. Por conta disso é que nós aceitamos, obviamente, a colocação do Executivo no sentido de atender essa demanda. Bom, o ex-ministro Edinho Silva fez uma observação sobre a oposição que o PT deve desenvolver em relação a esse governo de Michel Temer, mas ele falou que mais do que só ser contra, que o PT deve ter uma atitude propositiva de aproximação do PSDB para, juntos, apresentarem propostas para reformas fundamentais. O que eu quero saber é que existe clima para esse tipo de entendimento político, PT-PSDB. Você acredita? Olha, eu acho que ele está um pouco tardio, né? Porque o PT poderia, durante os governos que teve, os 2 primeiros do governo Lula e o último da presidente Dilma, já ter feito essa proposta. Eu não tenho nenhuma dúvida, o PSDB sempre esteve aberto. Em várias votações, inclusive no Congresso, de matérias que vieram do Executivo, da administração do PT, nós votamos favoravelmente, porque era importante para o Brasil. Mas e agora? Agora a mesma coisa. Nós aguardamos. Mas vocês estão abertos ou é uma revanche? Não, agora não tem conversa? Não tem nada de revanche, não. O PSDB pensa o Brasil. O Brasil está acima do nosso partido. Nós temos isso muito claro, né? Enquanto que o PT não. O PT é uma coisa muito diferente. Eles confundem governo, Estado, partido político. Isso nós não fazemos. Seria muito... Oposição é importante em qualquer governo, porque ele ajuda a fiscalizar, controlar. É fundamental que tenha. Agora, eu também acho que eles poderiam fazer uma oposição construtiva, ajudar a que se construa um país novo. Isso é fundamental. Ricardo Trípoli, o PSDB levou um tranco agora com essas denúncias que envolvem o presidente do partido, Aécio Neves. E, inclusive, a decisão no Supremo Tribunal do próprio Gilmar Mendes, que parecia, assim, muito simpático ao Aécio, mas que atendeu o pedido de Janot e pediu a investigação das denúncias de Furnas e eventual desvio de dinheiro favorecendo Aécio Neves. Aécio nega tudo. É bom deixar isso claro, mas as investigações vão prosseguir. O que eu quero saber é o impacto de tudo isso envolvendo a primeira autoridade do seu partido nesse ano eleitoral. Se isso pode trazer um prejuízo eleitoral para os candidatos do PSDB nas eleições de outubro. Agora, Brasil afora. Eu acho que não, porque o PSDB não pensa nessa questão imediata, né? A primeira manifestação do presidente do partido, Aécio Neves, foi no sentido que deva ter apuração. Tanto que ele diz, eu fico tranquilo, o que ele espera, na verdade, é que isso ocorra rápido. Porque a impressão que se tem que quanto o tempo é mais longo na aferição, na averiguação, se passa a impressão de que você realmente está escondendo alguma coisa. O que não é verdade. O nosso presidente tem dito constantemente. Outra coisa, eles volta e meia reaquecem a mesma notícia. Essa questão de Furnas, há mais de 2 anos vem se falando nisso. Aí arquiva, depois reabre, depois arquiva, depois reabre. Quer dizer, eu não sei se aparece uma vírgula, um ponto a cada instante, porque a todo instante volta a mesma questão. A pergunta, no PSB vocês estão tranquilos? Nós estamos tranquilos, lógico, eu acho que não há nenhum problema. Que se faça averiguação, é isso que nós queremos. Investigação, né? Então, a averiguação, investigação seria na forma jurídica, vamos dizer, a mesma coisa. E que se apure, não tem nenhum problema. Ele já se colocou à disposição várias vezes. Inclusive, o que a justiça, obviamente, determinar, o PSDB vai acolher, como sempre fez. Muito obrigada, Ricardo Trípoli. Eu que agradeço. Uma boa noite. Realmente. Juliana. Há mais de 3 décadas, Mário Miyazaki resolveu deixar o emprego de operador de metrô para se lançar em um negócio, na época novo, a compra e venda de azulejos antigos. Ele não o esperava, mas a loja Cemitério dos Azulejos acabou virando sinônimo de todo o mercado. Por isso, ele é um personagem que é a cara de São Paulo.
Mário desvenda o labirinto de corredores lotados de azulejos. Ele conhece cada prateleira de cor. Cada prateleira que você vê aqui é uma marca e um tamanho. Tem pessoas que, por questão sentimental, ainda mantêm esses azulejos antigos para reposição. Há 35 anos, ele e o sogro tiveram a ideia de lançar um negócio diferente. Eu trabalhava no metrô, era operador de trem, e meu sogro da Polícia Militar. Aí nós falamos, vamos fazer uma coisa diferente. Começamos a juntar os azulejos e começar a vender. E começou a ter procura. Aí nós começamos a tirar de demolições, sobra de lojas, construtoras. E assim a gente foi juntando todo esse nosso estoque hoje. Assim nasceu o primeiro cemitério de azulejos do Brasil. Negócio tão novo que chamou a atenção dos jornais da época. E o nome da loja virou sinônimo de todo o mercado que veio depois. Cemitério do Azulejo é uma marca sua? Sim, ela é registrada por nós, patenteada por nós. Explorando as prateleiras, encontramos de tudo, desde grandes peças de porcelanato mais comuns, até aqueles pequenos azulejos quadrados que lembram a casa da vovó com desenhos delicados. Clientes vêm de todo o país e ele diz que já atendeu muita gente famosa. Nós atendemos Giliard, Eva Vilma, foi comprada para Roberto Carlos. A última pessoa que super conhecida, Carolina Dickmann, esteve aqui na nossa loja. No auge, seu Mário teve várias lojas. Hoje ele cuida de duas, a matriz perto do aeroporto de Congonhas e uma filial em Moema. Com essa moda de decorar a casa com os azulejos, a empresa viu um novo negócio surgir, que é a fabricação de azulejos novos com essa cara de antigamente. E para unir passado, presente e futuro, o seu Mário está treinando uma nova geração que está nas mãos do filho fazer essa junção, né, do cemitério com o que o cliente quer hoje, né? A função que hoje a gente tem buscado é apresentar azulejos novos, sem deixar que o cemitério dos azulejos pare de existir de uma forma só para reposição. Nosso objetivo é fazer com que o cemitério dos azulejos possa continuar vendendo azulejos novos, antigos, durante muito tempo ainda. E você vai ver a seguir, investigação da FIFA denuncia que Joseph Blatter e outros 2 ex-dirigentes desviaram 286 milhões de reais. E cena de horror na Líbia. Marinha encontra mais de 100 corpos de imigrantes na praia. Atenção, caíram os preços na Veste Casa. Manta estampada Casal Paraíba por apenas R$ 39,99. É isso mesmo, Manta Paraíba, só R$ 39,99 cada. Só amanhã, na Veste Casa. Qual Casper você é? Eu sou jornalismo. Eu sou relações públicas. Eu sou publicidade e propaganda. Eu sou rádio, TV e internet. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. Atenção, caíram os preços na Veste Casa. Cobertor pelo alto Rachel, de R$ 99,99 por apenas R$ 59,99 cada. Coberdron 2 em 1, 170 fios por apenas R$ 59,99 cada. Só amanhã na Veste Casa. E vamos agora às notícias do esporte com Rodolfo Gamberini e Celso Cardoso. Temos mais um escândalo na FIFA. Joseph Blatter e outros 2 ex-dirigentes da entidade são acusados de corrupção. Que surpresa, né? Nova essa. Investigações mostram que eles teriam recebido de forma suspeita cerca de 80 milhões de dólares. Investigação interna da FIFA mostrou que Blatter, o ex-secretário-geral Jerome Valk e o ex-diretor financeiro Marcus Katner se envolveram num plano coordenado para enriquecer num período de 5 anos, com aumento salarial, bônus de Copa do Mundo e outros incentivos. A FIFA já informou o caso à Justiça da Suíça e diz que vai compartilhar os dados com os Estados Unidos, que também investigam o escândalo de corrupção. Joseph Blatter foi banido das atividades relacionadas ao futebol por 6 anos. Valk está suspenso por 12 anos devido a denúncias de desvio de ingressos na Copa do Mundo do Brasil, disputada em 2014. Marcus Katner pediu demissão no mês passado. Ontem, a sede da FIFA na Suíça foi alvo de busca e apreensão da Justiça. Foram apreendidos documentos e dados eletrônicos. Segundo o Ministério Público suíço, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, não é investigado.
Ainda. Até mandou apagar uma gravação lá, pode ser suspenso. Agora, sobre o Blatter, lembra um certo panorama nacional. Eles mesmos dão aumento para eles mesmos, sem submeter. É mesmo? Resolveram que eles mereciam essa bonificação. Exatamente, mereciam uma bonificação. E os 4, na verdade, tinha o Grondona também, que na verdade já é falecido, que aprovou, sem submeter ao colegiado da FIFA. Só a Copa do Mundo do Brasil rendeu em bonificações, para os 3, cerca de 80 milhões de reais. Tá. Agora, eu queria saber como é que eles calculavam essas bonificações. Se a Alemanha ganhar é tanto, se a gente... Como é que é isso? Pela realização? Pois, não importa no critério. Não importa. Só a FIFA, a receita era 10 bilhões para uma Copa do Mundo. É muito dinheiro. Isenção fiscal e tudo mais. Coitadinho, eles precisam dessa isenção. Bom, a seleção brasileira estreia amanhã na Copa América, hein, Celso? O jogo é contra a seleção do Equador, vice-líder das eliminatórias para a Copa do Mundo e um adversário difícil para o desfalcado selecionado de Dunga. Depois das baixas da semana, uma sessão de treinamento tranquila para a estreia da Copa América do Centenário. A seleção brasileira fez ontem um treino no campus da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, palco de um atentado na última quarta-feira. Alguns alunos prestigiaram a atividade e o trabalho foi aprovado pelo atacante Hulk. É um ambiente um pouco diferente do habitual. Nós que estávamos treinando mais no CT, mais fechado, e vem aqui nesse ambiente bastante pessoas. E pelo que a gente viu, uma estrutura maravilhosa aqui. E é sempre bom, esse ambiente assim, ver a alegria do pessoal quando vê o jogador da seleção. Quem voltou a trabalhar com bola é o lateral Fabinho. Ameaçado de ser cortado por contusão, ele confirmou que está recuperado. Estou inteiro, hoje já treinei normalmente com a equipe, fiz o treinamento completo. Eu fiquei de fora desses 2 treinos mais por uma prevenção, foi uma pequena dor, mas não foi nada de grave, já estou inteiro. Miranda era outro atleta ameaçado de ser cortado, mas a CBF diz que vai manter o jogador no grupo que disputa a Copa América. Porém, para o primeiro jogo amanhã contra o Equador, o zagueiro será desfalque e o time deve ser escalado com Alisson no gol, Daniel Alves e Felipe Luiz nas laterais. Do Paris Saint-Germain como substituto de Miranda. O meio de campo deve ser formado por Elias, Casemiro, Renato Augusto e William. Na frente, Felipe Coutinho e Jonas. Está confiante nessa seleção, Celso? Não. Tanto que disse no Gazeta Esportiva que o Equador, para mim, é o favorito. Aí bateu um saudosismo. Nunca imaginei na minha vida que um dia diria isso. Valeu. Bom, vamos falar do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras acabou com a invencibilidade do Grêmio num jogo de 7 gols. Foi um jogão, né? Foi, com 2 viradas. O Grêmio fez 2-1, depois o Palmeiras virou a partida. Flamengo e Ponte Preta também venceram na rodada. Veja os gols. Palmeiras e Grêmio jogaram no estádio do Pacaembu e logo de cara o Verdão abriu 1-0 com Gabriel Jesus. O empate do tricolor gaúcho veio com Bressan em posição irregular nos acréscimos do primeiro tempo, aproveitando o rebote da cabeçada de Jeromel no travessão. Depois do intervalo, Edilson passou por Moisés e cruzou na medida para Juliano colocar o Grêmio na frente, 2-1. O Palmeiras voltou a empatar a partida nessa puxada incrível de Roger Guedes, após lateral cobrado por Moisés. Um golaço. De cabeça, o zagueiro Vitor Hugo marcou o terceiro dos donos da casa. Thiago Santos, também de cabeça, aumentou a vantagem palmeirense, 4-2. Só que o Grêmio chegou a descontar com o Edilson. Tarde demais. Final, Palmeiras 4, Grêmio 3. O América Mineiro recebeu a Ponte Preta no estádio Independência em Belo Horizonte, que saiu na frente num lindo gol de Felipe Azevedo. O time paulista aumentou a vantagem com Cleison, que recebeu livre na área e bateu na saída do goleiro. Na sequência, Danilo Barcelos descontou para o América e ficou nisso. Ponte 2-1. O Flamengo venceu o Vitória graças a este gol aí do garoto Felipe Viseu, 1-0. O resultado colocou a equipe carioca no G4 do Brasileirão. Mais alguma coisa? Sim, claro. Bom final de semana e até segunda. Para você também. Boa noite, bom fim de semana. Boa noite, obrigado. Juliana? E agora vamos ao comentário de cultura com César Job. Pedro Granato leva para o Parque Trianon um dos mais populares textos de Shakespeare, O Sonho de uma Noite de Verão, que se passa exatamente num bosque.
É uma comédia que fala sobre o desencontro de jovens e namorados que se procuram numa noite muito escura, habitada por seres fantásticos. Os 9 atores integram a companhia Novelo e fazem vários papéis, mudando de personagem diante do público. A música é tocada ao vivo e as apresentações gratuitas são aos sábados à tarde e domingos de manhã, deste fim de semana até 3 de julho. Tom bem diferente tem o espetáculo O Avesso do Claustro, que estreia hoje no Galpão do Sesc Pompeia. Conta a vida e luta de Dom Helder Câmara, o arcebispo emérito de Recife e Olinda, conhecido como Bispo Vermelho por sua atuação a favor dos menos favorecidos e contra a ditadura militar. É considerado um personagem decisivo na construção do pensamento de esquerda na América Latina. Criada pela Companhia do Tijolo, é descrita como uma missa profana, espiritual e utópica. O ator Dinho Lima Flor dá vida ao personagem, sob direção de Rodrigo Mercadante. Gal Costa se instala até domingo no Teatro Paulo Altran, com o show da turnê estratosférica do álbum lançado no ano passado, em que junta canções da nova geração como Criolo, Céu, Moreno e Zeca Veloso, com sucessos de Tom Zé, Milton Nascimento e Caetano Veloso. Direção musical de Marcos Preto. No palco, além de Gal, só 4 músicos. E a Galeria Luiz Estrina abriu esta semana a mostra de um dos mais importantes artistas contemporâneos da Argentina com trânsito no circuito internacional. Trata-se de Jorge Mac, um artista que trabalha sobre todos os suportes, mas apresenta 2 instalações. Aqui, uma enorme cruz que marca os pontos cardeais e as coordenadas de GPS da galeria, e projeção, uma parede em desequilíbrio sustentada por tensores, mais a peça História Natural e a grande tela Eingang, até 16 de julho. Boa noite. Mais de 100 corpos de imigrantes são encontrados pela Marinha na costa da Líbia. 104 corpos foram localizados nas praias de Zuara, no oeste do país. Um porta-voz da Marinha diz que teme que esse número aumente. Na semana passada, 3 barcos naufragaram na costa da Líbia, deixando mais de 800 mortos. No principal naufrágio, no dia 25 de maio, cerca de 500 sobreviventes foram resgatados pela Marinha Italiana. Hoje, a Organização Internacional para Migrações informou que um barco naufragou perto da ilha de Creta, na Grécia, com mais de 700 imigrantes vindos da África. Cerca de 340 pessoas foram resgatadas, segundo a organização. Construídos para servir principalmente ao trânsito de veículos, viadutos da cidade de São Paulo acabam se transformando em problemas também para os pedestres. Olhando assim do alto, só vemos o trânsito intenso do viaduto Júlio de Mesquita Filho, na região da Bela Vista. Os problemas mesmo estão na parte de baixo. Uma área de mais de 11 mil metros quadrados que serve de acampamento para moradores de rua. Sem falar do acúmulo de lixo nas calçadas. A subprefeitura não faz a limpeza e manutenção desta área como deveria ser feito. Todo dia tem vários pontos de descarte de entulho no entorno. Neste viaduto aqui na Avenida Doutor Arnaldo, na Zona Oeste, nós também encontramos problemas com a falta de manutenção. Aqui o pedestre precisa tomar muito cuidado. Na calçada, nós encontramos esta caixa de luz sem a tampa. Aqui também há 2 semanas houve um acidente de carro e a grade de proteção foi arrancada e ainda não foi consertada. O risco de cair na avenida lá embaixo é grande. Então, uma queda de uma pessoa ali pode ser fatal, e principalmente à noite. Insegurança sentem também os moradores da região do bairro de Heliópolis, na zona sul da capital. Apesar de existir uma passarela, muitos andam pelo viaduto, que corta uma das avenidas mais movimentadas de São Paulo. As juntas provisórias. Esses dias teve até um carro que parou lá na frente, lá, ó, quebrou as moletinhas. Vai invadir. Aí é muito perigoso, né? Mas aí a gente prefere o perigo de que do outro lado, não sabe qual que é o lado pior. A placa no início do viaduto mostra que a travessia de pedestres e ciclistas é proibida. Mas o aviso não é respeitado. As pessoas andam pela pista e por esta faixa azul, feita pela própria prefeitura. Aqui já teve 2 acidentes já. Eu trabalho aqui na frente, aqui, ó, no mini shop.
De atropelamento mesmo? Não atropelou porque não estava passando ninguém no local. Porém, os 2 carros quebraram o eixo e tal. Invadiram essa parte onde passa o pedestre. Isso, mas graças a Deus que não tinha ninguém no momento. Levamos as imagens dos viadutos para este professor de engenharia civil da FEI. Ele acredita que o poder público esbarra na burocracia para solucionar os problemas. Não adianta fazer alguma coisa e impor para eles o uso que eles não se fixam nisso. Quer dizer, a população tem que ser ouvida. É muito importante os administradores ouvirem os seus munícipes. Em nota, a Prefeitura informa que a CET implantou faixa azul para a travessia de pedestres em toda a extensão do viaduto Comandante Taylor, no Sacomã, em janeiro de 2015. Segundo a Prefeitura, a faixa atende à demanda de pedestres que transitam pelo local e diminui o tempo e a distância de travessia. O Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Um ótimo fim de semana para você. Bom fim de semana e até segunda. Não perca a Semana com Ronald Rios. Logo mais, 10h30 da noite.